Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós retornamos agora à leitura semi-contínua do primeiro livro dos Reis. E depois que nós tivemos um resumo em 3 livros da história de Davi, 2 Samuel, depois nós lemos uma introdução do primeiro livro dos Reis e de Eclesiástico. Hoje propriamente nós vamos entrar na história de Salomão. A liturgia de hoje nós celebramos a memória de Santa Águeda, uma virgem mártir do século III, que é uma história que impressionou muito, que encantou muito os primeiros cristãos. A antífona de entrada vai dizer assim: esta é uma virgem sábia, do número das prudentes, que foi ao encontro de Cristo com sua lâmpada acesa. Lembram da parábola das virgens sábias e prudentes e daquelas estoutas e imprudentes? Então, que ela é aquela que tinha a lâmpada da fé esperando pelo Senhor. Nós sabemos da fama de Salomão pela sua sabedoria, e hoje nós temos aqui a narração do episódio que nos conta como é que ele recebeu esta graça do Senhor. Então, Salomão foi a Gabaon para oferecer sacrifícios, e ofereceu 1000 sacrifícios naquele lugar. Então, durante a noite, em sonho, o Senhor vai dizer para ele: pede o que desejas e eu te darei. E Salomão vai responder assim: tu mostraste grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou na tua presença com sinceridade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu lhe conservaste esta grande benevolência e lhe deste um filho que hoje ocupa o seu trono. É ele, Salomão. Portanto, Senhor meu Deus, tu fizestes reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda governar. Além disso, o teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Então, ele vai dizer assim: o Senhor me escolheu, mas tenho 2 problemas. Eu sou um adolescente e o meu povo, o povo que ele tem que governar, é um povo numeroso. Dá, pois, a teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Coração compreensivo é literalmente um coração capaz de escutar. Ele pede para o Senhor que ele seja capaz de cumprir aquilo que era a condição que Natã, em nome de Deus, apresentou a Davi, para que a dinastia de Davi fosse duradoura no trono. Então dá-me, Senhor, a capacidade de escutar a tua palavra, para que ela possa ser vivida, para que eu tenha discernimento entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? Essa oração agradou ao Senhor. Então o Senhor vai dizer assim: vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Mas dou também o que não pediste, tanta riqueza e tanta glória, como jamais haverá entre os reis durante toda a tua vida. Então, é belo este homem, Salomão. Nós sabemos depois que também vai cometer os seus desmantelos, mas que começa assim: um adolescente que não se deixa seduzir por aquelas grandezas, que Deus lhe diz: pede o que você quiser, eu vou conceder. E ele pede a sabedoria. O caminho que a sabedoria faz no Antigo Testamento é de ser, a partir sobretudo de Salomão, e se transformando em uma pessoa. Então vai sendo tratada não somente como uma virtude, mas como uma pessoa. E que isso nos prepara então para aquele que é a sabedoria de Deus, para o Espírito Santo. O que ele pede, Salomão, para o Senhor é a graça da sabedoria. E essa graça nós recebemos através da crisma. Então, o sacramento que nos dá o Espírito Santo, o dom de Deus. Para que ele possa atuar em nós, como atuou em Salomão, nós devemos ser dóceis à ação do Espírito Santo. É um jovem, esse Salomão, adolescente, como ele se apresenta, que vai se ter sabedoria. E por isso, então, o Salmo 118 vai dizer que essa sabedoria vem da escuta da palavra de Deus. Como um jovem poderá ter vida pura? Observando, ó Senhor, vossa palavra. É da observância dessa palavra que vem a vida pura de um jovem.
De todo o coração eu vos procuro, não deixeis que eu abandone a vossa lei. Sempre palavra, lei. Os vossos mandamentos ensinai-me. Uma outra palavra para a mesma coisa. Palavra, lei, mandamento. Seguindo vossa lei, me rejubilo, muito mais do que em todas as riquezas. E é isso aqui, é a experiência de Salomão. Ele não pede a riqueza, mas pede ao Senhor a sabedoria. E essa sabedoria é concedida, bem como a riqueza. Mas não é a riqueza que ele está buscando. Então, seguindo vossa lei, me rejubilo, muito mais do que em todas as riquezas. No Salmo, na aclamação ao Evangelho de hoje, nós vamos assim rezar. Minhas ovelhas escutam minha palavra, e eu as conheço, e elas me seguem. O Evangelho é a palavra de Deus por excelência da liturgia. É o nosso Deus que nos fala diretamente. Então, é a experiência de ouvir a voz do nosso pastor, de reconhecer a sua voz, porque ele nos conhece. E os apóstolos voltam, se reúnem com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Estão encantados. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai. Então Jesus percebe o cansaço dos seus apóstolos e chama-os para descansar. Sabe, meus caros, viver na ociosidade e na preguiça é pecado, mas reconhecer que estamos cansados, que estamos no limite das nossas energias, ou mesmo antes de chegar ao limite, e ter o tempo necessário para descansar, o tempo para fazer férias. Sabe que programar-se nas férias, sair para descansar, para repousar, ter tempo para o repouso do corpo e do espírito, isso é necessário. É reconhecer o nosso limite, é reconhecer que nós precisamos disso para conseguir levar adiante bem no tempo de trabalho, o nosso trabalho. E Jesus os retira para um local à parte. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer, nem para comer. Quantas vezes eu encontrei sacerdotes religiosos assim, tão atarefados numa correria, mas também parece que a correria assim se tornou o patrimônio de todos no nosso tempo. Vivemos sempre correndo de um lugar para o outro, acordamos de manhã já pensando no tanto de coisa que temos que fazer, e ao final do dia, depois de tanto correr, nós sentimos que ainda falta tanto para fazer. Parece que o dia de trabalho foi aumentar o número de trabalho no final do dia, e que nós continuamos sem conseguir vencer a pilha de coisas que temos para vencer. Então, muitos viram partir Jesus com seus discípulos na barca, e então, saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Vejam que não é possível isso que está dizendo no Evangelho. Se nós temos um lago, alguém atravessa pelo meio do lago com o barco, e o barco então é sempre mais rápido, então não é possível que quem vem pela margem chegue antes. Mas para dizer que o desejo do povo de estar com Jesus era tão grande que o evangelista usa essa imagem para dizer que fazia com que eles fossem muito mais velozes para chegar lá antes de Jesus para encontrar. Mas vejam que os discípulos voltam, estão encantados com o ministério, mas estão cansados, trabalharam. Jesus reconhece isso. Mas quem é que tem misericórdia, quem é que tem compaixão é Jesus. Não se fala da compaixão dos discípulos. Então Jesus começa de novo a ensinar muitas coisas a essa multidão. Então Jesus, que faz os discípulos descansar, é aquele que começa de novo a ensinar e dá para eles o pão essencial, que é o pão da palavra. Peçamos ao Senhor por todos nós que temos o trabalho de evangelizar, não somente nós sacerdotes, mas também nós, por todos nós, para que nós tenhamos esse coração de pastor. Que nós sejamos capazes de anunciar o Evangelho que vai além do nosso tempo que nós calculamos para oferecer às pessoas, que tenhamos o coração de Jesus. No dever também de encontrarmos tempo para descansar, no tempo para cuidarmos de nós mesmos, para que nós possamos bem exercer o nosso ministério. Ó Deus, que Santa Águeda, Virgem e Mártir, agradável ao vosso coração, pelo mérito da castidade e pela força do martírio, implore o vosso perdão em nosso favor. Então, que essas duas virtudes são evidenciadas nessa jovem, a castidade e o martírio, para que ela seja exemplo para todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.